Olá, eu sou o Vinícius e me alegra muito a sua presença neste canal e te agradeço por isso. Vamos entender agora, neste vídeo, a treta Tim Maia e Roberto Carlos, que desde a adolescência eram amigos, mas infelizmente esta amizade azedou. Roberto Carlos ainda vive com seus 84 anos e Tim Maia morreu aos 56, levando esse desentendimento para o seu túmulo. Vamos entender essa treta? Roda aí. Antes de você entender que Roberto era o açúcar e Tim Maia era o sal, não iria dar certo essa amizade? Eu te pergunto, tá gostando do canal? Se inscreva, compartilhe o vídeo e aperte o gostei. Vamos concluir? Roda aí. Eu nasci um rapaz que, inclusive, acho que ele vai fazer sucesso. Ele tem todo jeito de fazer sucesso. O nome dele é Roberto Carlos. Esse rapaz, eu não sei ele. Eu não sei ele quando ele chegou em Cachoeira de Itapemirim. Ele não fala mais comigo. Não conheço os filhos dele. Isso que eu acho que é uma pena. Mas é muito eu sinto, viu, Lombardi? Era a perda do Roberto Carlos. Olha como eu amava ele. Como era grande. Hoje nós falaremos sobre a grande rivalidade entre Tim Maia e Roberto Carlos. Talvez poucos saibam, ou até muita gente sabe, mas Tim Maia e Roberto Carlos têm muita coisa em comum, que ajudou a rivalidade entre os mesmos crescerem muito. Tim Maia e Roberto Carlos participaram da mesma banda, inclusive Tim trouxe bastante auxílio. Roberto Carlos e Tim Maia, cujo verdadeiro nome era Sebastião Rodrigues Maia, se conheceram nos anos de 1950, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eles eram adolescentes cheios de sonhos, apaixonados por música e influenciados pelo rock and roll americano. Juntos formaram a banda chamada de Os Sputniks, ao lado de outros músicos como Erasmo Carlos. Tim Maia, com sua personalidade expansiva e talento musical nato, era uma figura central do grupo. Nessa época, a amizade entre Roberto e Tim era muito forte. Eles compartilhavam uma profunda conexão musical e pessoal e sonhavam em conquistar o mundo da música. No entanto, suas personalidades já demonstravam traços que mais tarde se tornariam fontes de tensão. Roberto Carlos era mais reservado, disciplinado e cuidadoso com sua imagem, enquanto Tim Maia era irreverente, imprevisível e com uma natureza rebelde. O primeiro grande desentendimento entre Roberto Carlos e Tim Maia aconteceu quando Tim foi para os Estados Unidos em busca de oportunidades. Tim, na juventude, decidiu tentar sorte na América, levando com ele a sua paixão pela música soul e blues. Lá, ele teve várias experiências, algumas até bem-sucedidas, mas também se envolveu com drogas, o que acabou culminando sua prisão e deportação de volta ao Brasil. Quando Tim Maia voltou ao Brasil no início dos anos de 1960, ele reencontrou seus antigos amigos, que já estavam em ascensão no cenário musical brasileiro. Roberto, por sua vez, estava despontando como principal nome do movimento da Jovem Guarda, um fenômeno que misturava o rock and roll, o pop e as baladas românticas. Apesar de ser um movimento que trouxe inovação para a música brasileira, Tim Maia desprezava o estilo mais leve da Jovem Guarda, considerando comercial demais e distante das suas raízes no soul. Mesmo assim, Roberto e Tim tentaram retomar sua parceria musical. Tim compôs e produziu algumas músicas para Roberto, mas seu comportamento imprevisível e oscilante, devido ao uso frequente de drogas e sua postura rebelde, acabaram criando atrito entre os dois. Roberto Carlos tinha medo que o associasse à mesma personalidade de Tim, por isso procurou não ter contato. O momento que selou o rompimento definitivo entre Roberto Carlos e Tim Maia foi uma gravação malfadada. Tim compôs uma música chamada Não Vou Ficar, que Roberto Carlos gravou em 1969 para o álbum Roberto. O problema ocorreu quando, durante o processo de gravação, quando Tim Maia, insatisfeito com a Roberto estava interpretando sua canção, começou a discutir. O temperamento de Tim explodiu e ele chegou a insultar Roberto Carlos no estúdio. Roberto, conhecido por sua postura mais reservada e avesso a confrontos, ficou extremamente irritado. A partir dessa relação, o momento entre os dois músicos nunca mais foi da mesma forma. Enquanto Roberto Carlos continuava sua trajetória ascendente,
tornando-se o rei da música brasileira e mantendo uma carreira musical estável e controlada, Tim seguiu por um caminho mais errático, embora igualmente brilhante. O estilo de vida de Tim Maia, marcado por abuso de drogas e comportamentos imprevisíveis, contrastava profundamente com a imagem limpa e cuidadosa de Roberto Carlos. A rivalidade entre Roberto e Tim não era apenas pessoal, mas também musical. Enquanto Roberto se consolidava como cantor das massas, conhecido por suas baladas românticas e canções de apelo popular, Tim se tornava uma lenda do soul e funk brasileiro, trazendo uma pegada mais pesada, com letras e ritmos que falavam de liberdade, amor e muitas vezes frustrações pessoais. Tim nunca escondeu seu desdém por Roberto Carlos e pela indústria que o coroou como rei. Em entrevistas, ele frequentemente fazia piadas e comentários críticos sobre o estilo meloso de Roberto, afirmando que a sua música era careta. Por outro lado, Roberto era sempre diplomático, evitava responder publicamente às provocações, mantendo essa postura do distanciamento. Mas não só Roberto Carlos, mas também Erasmo Carlos fazia parte da banda Sputnik. Tim Maia, em declarações, já chegou a afirmar que ele mesmo ensinou Erasmo a tocar violão e até acertar a voz no canto, mas que Erasmo Carlos foi ingrato, assim como Roberto. Eu ensinei ao Erasmo Carlos a tocar violão. E ele botou o nome dele de Carlos. Por que não botou o nome de Maia? Erasmo Maia. Segundo Erasmo, esse sobrenome artístico veio por Roberto ser seu padrinho musical, o que sempre foi revoltante para Tim Maia. Mesmo com as diferenças, é inegável que ambos ajudaram a moldar a música brasileira de maneiras complementares. Roberto Carlos, com sua popularidade massiva, criando clássicos que ecoam até hoje e celebrações familiares, e Tim como um visionário, introduzindo o soul, funk e ritmos afro-americanos no Brasil de maneira inovadora e impactante. A rivalidade entre Tim Maia e Roberto Carlos persistiu ao longo dos anos, mas nunca resultou em reconciliação completa. Tim Maia, até a sua morte em 1998, continuou a falar abertamente sobre o seu desagrado com a música de Roberto Carlos, embora também reconhecesse o sucesso e talento do seu ex-amigo. Roberto, por sua vez, manteve-se em silêncio sobre esse assunto, nunca respondendo às críticas ou provocando Tim Maia em retorno. Se fosse o Roberto Carlos, teria agido da mesma forma com Tim Maia, o ignoraria, não iria nem no seu velório, como assim foi feito. Tim Maia foi um grande cantor, mas tinha inveja de Roberto Carlos. E você? Deixe o seu comentário gentil. Tchau.